Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e finalmente, pessoal, finalmente chegou aqui no canal ele, o cara que vocês esperavam. Bom, alguns nem tanto assim. O Galaxy S21 5G acabou de chegar. A caixinha é essa bonitinha aqui e eu poderia até fazer um unboxing para vocês, mas ele acabou de chegar. Não vou fazer unboxing porque a caixinha já veio deslacrada, tá? Então, você fala, por que veio deslacrada? A galera que não acompanha não está acostumada, mas quem me enviou foi a própria Samsung. E eles enviam aparelhos para testes, para jornalistas e para a galera que faz review de smartphone no YouTube, enfim. Os caras enviam, demorou um pouquinho, mas chegou. Eu sempre digo nos meus vídeos de unboxing, apesar que esse não é um unboxing propriamente, é só para avisar que o smartphone está no canal e a partir do momento, então, a gente vai começar a ver alguns testes, eu trazer algumas opiniões, até mais do que deveria, sobre algumas coisas. Então, acabei de pegar o aparelho, então não perguntem se ele está esquentando, se vamos esperar eu testar. Eu voltei meus backups aqui. A princípio, na hora de voltar os backups, sim, ele já deu uma bela de uma esquentada, mas o que é meio que normal quando você está voltando as coisas. Demorei mais de uma hora para voltar tudo. O WhatsApp também. E ele chegou a bater 51 graus neste momento. Eu vou falar nesse vídeo algumas especificações do aparelho, para quem tem dúvida, para quem não tem e tal. Mostrar aqui nessa outra câmera aqui, ó. Olha só a corzinha. É aquele, né, aquele violeta. Essa cor aqui é exatamente a violeta, tá? Samsung me mandou o violeta. E aqui dá para ver algumas características do aparelho, né? Tá vendo, ó? Aquela câmera que pega aqui toda a lateral, que nos vídeos de vazamento, enquanto tava rolando, eu falava para vocês que, putz, eu achei estranho pra caramba, não gostei. Eu preferia outra cor desse aqui. A Samsung tem 4 cores do S21, tá? No Brasil são 4 cores. A cinza, que é a que eu acho que eu preferiria. A violeta é a diferentona. Eu gosto geralmente de smartphone com cor diferente, mas confesso que esse violeta, não tô falando que tá feio, mas não é do meu gosto. Esse violeta, esse dourado aqui, eu preferiria o branco ou o cinza. Eles têm o branco, o cinza, esse violeta e tem o rosa também. São 4 cores. Bom, começando a falar do que mudou nesse cara do S20 para esse aqui. Durante essa fase de transição, a gente falou muito sobre esse cara aqui. E muita gente metendo pau e com razão em muitas coisas. Houveram downgrades aqui. Muitas coisas que a gente tinha no S20 foram tiradas e o preço se manteve praticamente, né? Praticamente o preço quase igual. E no lançamento acho que a gente estava um pouquinho acima ainda. Agora já está num preço um pouquinho melhor. Mas a gente não tem mais a capacidade de colocar um cartão de memória para expandir o armazenamento. Não dá mais. No S20 dava. Aqui você não consegue fazer mais isso aqui. Outra coisa que mudou, pessoal, é o display. O display, embora agora a gente tenha um display com uma tela que se adapta de 48 Hz até os 120, então ele pode economizar um pouquinho de energia abaixo dos 60 e pode ir até os 120 quando ele quer, você não tem mais a capacidade aqui, você não tem uma tela mais Quad HD. Você tem uma tela aqui só Full HD, que para mim sempre fui um cara defensor de não ter necessidade de uma tela Quad HD, não faz a mínima diferença. Mas somando tudo que se tirou, poderia ser um smartphone mais barato, né? Já falei que não tem cartão micro SD+, não tem uma tela Quad HD+, você não tem mais aqui uma traseira que é de vidro, ela é de plástico, embora seja um plástico de boa, né? Um plástico tranquilo, não parece até que é de plástico. E além do plástico, eles tiraram da caixa, vou abrir a caixa para vocês agora aqui, eles tiraram tudo da caixa. Então, esse smartphone poderia sim ser mais barato. Eu sei da época que a gente está passando, mas ele poderia ser mais barato. Porque nessa caixinha aqui, que é a menorzinha que a Samsung já entregou, dá uma olhada. Né? Faz lembrar você do iPhone? Faz, né? Essa caixinha que é a mais fina de todas, não traz aqui um fone de ouvido da AKG e não traz um carregador aqui que é suportado um carregador de 25 watts. Não tem absolutamente nada nessa caixinha, a não ser o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quick Start Guide, um manual de início rápido e você puxa aqui, você tem o cabo. Não vou nem abrir
um cabo USB-C nas duas pontas. Mas o que mais, Geek? Tem mais, sim. Tem aquela chavinha para você poder abrir a gavetinha para colocar seu SIM card, os seus 2 SIM cards, que pelo menos isso. Ele continua suportando 2 operadoras. Mas não, pessoal, não vem carregador, não vem fone de ouvido, não dá para colocar mais um armazenamento externo para você aumentar essa capacidade. Várias coisas foram tiradas. Aí os caras adicionaram o quê? O Galaxy S21 agora tem essa tela que eu falei, que se adapta de 48 a 120 Hz. Então dá para economizar uma energia quando você não estiver utilizando as coisas com muita rapidez na sua tela. Tela essa que não é mais Quad HD, como eu disse para vocês. E tem o Gorilla Glass Victus, que é o vidro mais poderoso atualmente da Samsung, aliás, da Corning, né? Que a Samsung coloca nesse dispositivo aqui, ó. Já estou com todos os meus backups voltados aqui para o aparelho, tá? Tá tudo aí. As mesmíssimas câmeras que você encontra no seu S20, tem um S20 aí? É a mesma câmera. Aqui na traseira, deixa eu mostrar aqui nessa câmera da frente, você tem a primeira câmera aqui de cima, é a câmera ultra-wide. É a mesma do S20. Câmera de 12 megapixels, mesma câmera do S20. Aquela para pegar bastante coisa, exatamente a mesma. A do meio aqui é a principal. Essa do meio é a principal. 12 megapixels, f1.8. Exatamente a mesma do S20, tá? E 64 megapixels aqui embaixo. Câmera para você fazer um zoom de 3x, se você assim quiser. De 64 megapixels, f2, tá? Também a mesma câmera. E na frontal, 10 megapixels, bem aqui, ó, no Infinite ou no buraquinho do centro aqui, mesma câmera f2.2 de 10 megapixels. O smartphone continua fazendo 4K, né? Continua fazendo 4K 60, continua fazendo 8K em 24, tem o modo single take, agora tem o modo diretor, que dá para você colocar aí todas as câmeras para você ver o preview de todas elas e mudar para qual você quiser, inclusive a câmera frontal. Isso é uma coisa de software que eu acho que até daria para colocar no S20, mesmo com o Exynos 990. E falando de Exynos 990, a gente tem aqui agora um Exynos 2100 fabricado com a tecnologia de 5 nanômetros. 5G, esse chip promete ser melhor do que o outro. E uma grande discussão que rola na internet é: será que agora eles estão melhores ou equiparados aos Qualcomm? Pelo que eu vi até agora, os meus testes começam hoje, mas pelo que eu já vi toda a gringaiada fazendo os testes por aí, o Qualcomm ainda está na frente. E se a gente sair da área de CPU, pulando para GPU, onde a Qualcomm sempre dominou mais ainda, eu acho que essa vantagem pode ser que permaneça ainda. A gente tem aqui uma Adreno 660 contra... Aqui não, né? Neste aqui é o Exynos. Aqui a gente tem uma Mali G78 MP14, enquanto a gente tem nos Snapdragon uma Adreno 660, que sempre teve uma maior compatibilidade com games. Então, vamos ver ainda isso aí. Fora aqui na gringa, a galera tá dizendo também que tem uma diferença de vídeo e de fotos em favor da versão com o Snapdragon 888. Então, quero ver a Samsung falar que eles são equivalentes e que eles sejam realmente equivalentes. Pelo que eu assisti, não é o que eu testei, porque eu vou testar agora e vou voltar para falar para vocês, putz, o que a galera tá falando aí é verdade, não é verdade. Eu queria que fossem equiparados, como sempre a Samsung disse. Mas tudo que a gente vê por aí leva a crer que não sejam iguais. Não estou falando que o dispositivo vai ser lento, não estou falando, parece que a bateria agora, pelo que eu vi, já está num nível quase equiparado ou se equiparando com o Snapdragon. O que a gente vai ver é se ele vai esquentar muito, se ele esquentar ele vai rodar ainda mais lento do que ele já é comparado com os núcleos, todos os núcleos do octa-core do Snapdragon 888. Pelo que eu pude avaliar aqui, pessoal, de tela, essa tela com refresh rate de 120 Hz até 120 Hz, a tela é realmente muito boa. HDR10 Plus, não é Quad HD, mas é uma tela muito boa. O leitor de impressão digital é muito rápido, é um leitor ultrassônico, então é muito rápido. Continua IP68, o carregamento aqui é de 25 watts, que não vem com carregador. O áudio aqui não testei ainda, então não vou falar para vocês nada sobre o áudio.
E eu fiz umas gravações aqui e aqui dentro do estúdio, cara, não dá pra ter opinião porque tem luz pra cacete se eu quiser. E quanto à bateria, pessoal, bateria continua aqui de 4.000 mAh, você tem carregamento reverso aqui, continua o carregamento reverso aqui na traseira, sem fio, 4.5 watts, continua o carregamento reverso por cabo, 15 watts, e continua o IP68 que eu já falei, e esse plástico aqui, nada a ver falar do plástico fantástico ou do plástico aeronáutico, é um plástico. É um plástico. Demérito não tem. A questão é, com tudo que foi tirado, poderia ser mais barato. Deveria ser mais barato, principalmente porque a Samsung fabrica no Brasil esses caras aqui. Agora, quanto a ser de plástico, cara, ele é o mesmo plástico que a gente tem aqui no FE. Aparentemente parece ser, né? O mesmo, e não acho o plástico do FE ruim, tá? Já diferente do S10 Lite, que já parece bem mais plástico. Mas ser de plástico, para mim, nada a ver. O problema é ser de plástico, não ter não sei o que, não ter não sei o que, não ter várias coisas e continuar com preço alto. Aí é diferente. Enfim, esse é o Galaxy S21. Se é bom, se não é, a gente vai ver. Se a gente tiver aqui uma câmera melhor que o S20, é puramente por conta da Samsung querer ou o chipset dá uma liberdade para fazer um processamento para entregar umas fotos e vídeo um pouco melhores, o que é para ser, mas não sei, pessoal, não mudou nem o setup de câmeras. Não tem uma câmera aqui que tenha uma abertura maior, que tenha um sensor maior, pelo menos, que tenha alguma coisa mágica para falar. Ao contrário, não tem nenhum sensor aqui para fazer a medição daquela profundidade de campo na traseira também. O flash está aqui. Enfim, vamos ver, né? Eu gostaria que a gente tivesse um dispositivo comparado com o que a gente tem lá fora, como a Samsung sempre diz. Mais uma vez, deixar claro para vocês, não é um dispositivo lento, não é. De ontem para hoje, testei aqui, não é. Mas o que a gente precisa testar é se os problemas foram consertados, se realmente vai valer a pena sair de um S20 para pegar um S21. Beleza? Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve, deixa um like aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.